Economia agora, o barril do petróleo disparou após a decisão da OPEP de cortar a produção do combustível. Conosco por aqui, seja bem-vindo, boa terça-feira, Luiz Arthur Nogueira. Qual o impacto na economia disso, Luiz, e como a Petrobras pretende lidar com esse aumento, com essa escassez mesmo que momentânea? Explica pra gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. De fato, ficou muito claro que essa OPEP+, que é o cartel dos produtores de petróleo, não vai deixar o valor do barril cair muito próximo de $70. Toda vez que isso acontecer, eles vão cortar a produção para fazer o preço subir. Foi o que aconteceu ontem. O preço disparou 6%, chegando quase a $85. Hoje, uma nova alta, dessa vez bem menor, de 0,5%, um pouco acima de $85 o barril. Isso é ruim porque reacende o temor de inflação no mundo inteiro, o que em tese obriga os bancos centrais a continuarem a subir juros, o que faz com que o mundo todo cresça menos neste ano de 2023. Portanto, é uma notícia ruim para a economia quando o preço do petróleo sobe. Aqui no Brasil, a Petrobras fica numa encruzilhada, porque em tese ela deveria também subir o preço dos combustíveis, dado que a regra atual prevê justamente a variação do barril do petróleo e do valor do dólar. O problema é que a gestão nova da Petrobras vem sofrendo muita pressão política, em especial do presidente Lula, para mudar essa regra de preços da empresa. O problema é que até agora não foi anunciada nenhuma nova regra, está difícil encontrar uma solução que preserve ao mesmo tempo o bolso dos motoristas sem aniquilar o caixa da Petrobras. Até o presente momento, Adriana, o único objetivo da administração de Jean Paul Prats foi aumentar o próprio salário, ou seja, houve um reajuste de 43,88% dos salários dos conselheiros e dos diretores, mas até agora nenhuma decisão prática sobre o que fazer com a política de preços da Petrobras. E que belo reajuste. Então, por enquanto, o clima de expectativa e insegurança, como reagiu o mercado financeiro, Luiz, a essa alta do petróleo? Olha, reagiu mal por conta dessa expectativa de inflação alta, juros elevados, mas as ações da Petrobras subiram ontem 4,43%, porque, claro, quando o petróleo fica mais caro, isso aumenta o faturamento da empresa. Porém, essa alta das ações da Petrobras não foi suficiente para impedir uma queda do índice Bovespa, que recuou 0,37% ontem, conforme a gente vai ver no gráfico. Foi um pregão negativo ontem, reparem, ficou no vermelho o tempo inteiro e fechou aos 101.506 pontos. Na próxima tabela, a gente vai ver o comportamento do mercado de câmbio. Ontem foi um dia de alta da moeda americana do dólar, de 0,28%, vendida a R$ 5,08. O euro subiu 0,84%, R$ 5,54, e o Bitcoin caiu cerca de 1,5% aos 27.716 dólares. Como eu disse hoje, Adriana, o petróleo está novamente em alta, uma alta menor do que a de ontem. Vamos ver como vai ser o comportamento do petróleo hoje, principalmente qual vai ser a reação da Petrobras em relação a essa alta do petróleo no mundo inteiro. Claro, é preciso seguir acompanhando minuto a minuto, a gente conta com você para isso. Um ótimo dia, até mais tarde. Luiz Arthur Nogueira, conosco por aqui também nesta manhã, comentando as principais notícias. Bem-vindos, Amanda Klein e Fernando Capês. Capês, como o governo federal, como a Petrobras devem se portar diante agora dessa suspensão, então, de produção de petróleo por parte da OPEP, esse anúncio? Bom dia, Adriana, Tiago, Amanda, todos aqueles que nos assistem. Olha, a questão é uma conjuntura mundial. Nós temos que levar em consideração o que está ocorrendo na guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia, como se viu completamente isolada da Europa, procurou se aproximar da Arábia Saudita, do Irã, dos países produtores de petróleo e também da China. Hoje, a Rússia está exportando petróleo para a China e aceitando a moeda chinesa, não mais o dólar, exportando gás natural e alimentos para a China, que passou a ser uma grande consumidora da Rússia. Além disso, a Arábia Saudita está importando petróleo da Rússia para uso doméstico e resolveu, juntamente com os países da OPEP, cortar a produção. Inicialmente eram 2 milhões de barris por dia.
E isso, somado à questão da guerra e os impactos na Europa, uma das maiores crises energéticas da história ocorrendo na Europa, na Alemanha, faz com que a Petrobras tenha que pensar muito bem se ela pretende subsidiar e assumir algum tipo de prejuízo para vender o petróleo mais barato aqui no Brasil, principalmente para combustíveis. Me parece que o momento é de cautela, o cenário internacional exige cuidados redobrados, vai cair a possibilidade de exportação de produtos do Brasil e acho que é importante que a gente procure se preparar para isso. Portanto, nesse momento, a Petrobras deve, a meu ver, não sou economista, mas observando o cenário internacional, ela deve acompanhar a cotação e o preço do petróleo mundial e evitar ao máximo interferências heterogêneas aqui exógenas aqui no mercado interno. Amanda, esse corte só complica um quadro que já era difícil, né? Oi, Thiago, bom dia a você, Adriana Capês, um prazer estar aqui, falar com a nossa audiência também. Você viu que a gente está de uniforme, eu, a Adriana e o Capês, assim, um do ladinho do outro, 6'3" de camisa branca, com a gola levantada, né, Adriana? Vamos em frente. Olha, eu acho que a principal correia de transmissão que poderia se dar para um aumento de preços de combustível mais preocupante é sempre a inflação. A gente lembra que grande parte da inflação do ano passado, dos últimos meses, veio justamente desse choque de preços, tanto de energia quanto de alimentação. Isso, claro, está atrelado à guerra na Ucrânia. Você tem um choque no preço dos fertilizantes, os alimentos, as commodities ficam mais caras, o combustível ficou mais caro, por isso a gente teve essa inflação toda, que chegou a 10%, 12% no Brasil, até amenizar e atenuar. Sempre gera uma preocupação nesse sentido. O Luiz Arthur Nogueira comentou na explanação dele que gera um temor sobre a capacidade do FED, por exemplo, de começar a parar, pelo menos, a escalada dos juros, né? O aumento dos juros. Talvez isso não seja possível com o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo no nível mais elevado. Por outro lado, os economistas aqui, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ontem nesse sentido, ele não vê com muita preocupação. Ele falou, olha, 1 milhão de barris a menos por dia que o cartel ali dos produtores, o OPEP+, decidiu, não vai afetar tanto assim. Ele usou até um termo que se chama overshooting, né? Quer dizer, o mercado extrapolou nos preços com esse aumento de 6%. Talvez se corrija depois. É o que o Luiz Arthur Nogueira disse. O OPEP quer manter ali, o cartel quer manter o preço do barril acima de 70, 80 dólares, então deve cortar a produção sempre que isso acontecer. O mundo talvez tenha que se acostumar, mas isso não significa imediatamente um aumento de preço na Petrobras, da Petrobras. Ainda tem uma gordurinha para queimar com o preço do barril do petróleo, se o preço do barril do petróleo até 90 dólares. Agora, por outro lado, afeta a política do governo, que a gente tem que lembrar que os impostos sobre combustíveis voltaram há poucos dias, numa costura ali encabeçada pelo Ministério da Fazenda, uma tributação menor do que era antes dos impostos federais, PIS, COFINS, sobre gasolina e etanol, com uma diferença mais para gasolina e um pouco menos para etanol, mas isso foi acompanhado de uma redução do preço dos combustíveis, justamente para não ter um impacto tão grande na inflação no bolso do consumidor. Se aumenta o preço do petróleo no mercado internacional, reduz a margem para que a Petrobras possa usar essa política de preço e eventualmente diminuir para o preço para o consumidor. Então, é lógico que para todos nós é sempre uma má notícia pagar mais pela gasolina e etanol.